Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Como provar na Bíblia, para as testemunhas de Jeová e o Adventismo, que Jesus não é Miguel? Essas duas seitas dizem que Jesus é um anjo. Uma das características de uma seita é mexer com a divindade de Cristo. E essas duas fazem isso. O Adventismo crê na divindade de Cristo e já as testemunhas de Jeová dizem que Jesus é um ser criado igual o diabo, poderoso, mas não todo poderoso. No livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso, na Terra, na página 40, diz assim, veja na sua tela. E é um livro das testemunhas de Jeová. Mas não é Jesus chamado de Deus na Bíblia? Eles querem dizer assim, se alguém falar para você, mas Jesus é chamado de Deus na Bíblia. Daí eles dizem, e isto é verdade. Contudo, Satanás também é chamado de Deus. Então eles negam a divindade de Cristo. Em 2 Coríntios 4, verso 4, lá diz que o diabo é o Deus deste século. Então eles igualam Jesus com o diabo, se baseando neste versículo. Na verdade, o diabo ser chamado de Deus é um título, porque os ímpios o servem cometendo pecado. Quem vive no pecado serve ao diabo. Por isso Satanás é o Deus dos incrédulos. Mas Satanás não tem os atributos da divindade. É apenas um título. Jesus é Deus na sua essência, pois Cristo possui todos os atributos da divindade, e Satanás não tem. E ainda foi criado por Deus. Satanás foi criado por Deus e Cristo é eterno. Então Satanás não possui os atributos da divindade como é o caso de Cristo. Lugar nenhum da Bíblia identifica Jesus como sendo Miguel. Somente uma passagem que vamos ler agora e analisar é suficiente para derrubar este falso argumento. Vamos ler Hebreus capítulo 1, versos 5 até o 8. Veja na sua tela e vamos lendo e interpretando. Primeiro vamos ler para ficar mais fácil a compreensão e depois ler e interpretar, e você mesmo vai ver que apenas uma passagem bíblica prova que Jesus é Deus e não é anjo. Descarta toda essa possibilidade. Veja na sua tela. Se referindo a Cristo, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Temos pelo menos 3 argumentos nestes versículos que prova tanto que Jesus não é anjo, como também prova a sua divindade. Vamos ao primeiro. Veja aí. Lá diz, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei? Veja que a nenhum dos anjos Deus disse, hoje te gerei, somente Cristo. E isso difere Jesus dos anjos. Por quê? Jesus foi gerado para vir à terra, no caso. Os anjos foram criados, inclusive Satanás, os demônios e os anjos de Deus. Todos estes são espíritos criados por Deus um a um, porque anjo não se reproduz. Então, anjos são espíritos criados por Deus um a um, incluindo o diabo e os demônios, porque um dia eles foram seres celestiais. Hoje não é mais, mas não deixa de ser anjos caídos e espíritos que um dia foram criados por Deus. Adão e Eva foram criados diretamente por Deus. E após isso, todo ser humano é gerado, não por Deus, mas no ventre de sua mãe.
Este atributo de ser gerado por Deus só é dado a Cristo. Adão e Eva foram os únicos humanos feitos diretamente por Deus. A partir daí, o ser humano passou a reproduzir. E nós também somos criaturas de Deus, né? Descendentes de Adão. O segundo argumento dentro desta passagem, veja aí, e todos os anjos de Deus o adorem. Só Deus pode ser adorado, anjo não. Isso prova também a divindade de Cristo e também sua singularidade. Singularidade. E todos os anjos devem adorá-lo. O Adventismo acredita na divindade de Cristo, assim como nós. Mas as testemunhas de Jeová, como já disse no começo do vídeo, eles o rebaixam a nível de criatura. Ele foi criado da mesma forma que o diabo um dia também foi. Terceiro, veja aí. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Este trecho é um checkmate nas testemunhas de Jeová. O próprio Deus chamou Jesus de Deus. Veja bem, foi chamado de Deus. Anjo nunca foi chamado de Deus. E nem pode porque não é. Este é o checkmate também no Adventismo, porque diz, nunca Deus disse a um anjo, hoje te gerei. Acaba com o argumento dessas duas seitas. Em Judas 1, verso 9, cita uma disputa pelo corpo de Moisés entre Miguel e o diabo. E veja que Miguel invoca uma força maior para expulsar o diabo. Miguel disse, Deus te repreenda. Se ele era Jesus, por que ele pediu para Deus? Não seria estranho? Jesus expulsava os demônios em nome dele. Jesus expulsou o diabo em nome dele, Mateus 4, verso 10, na tentação. Jesus deu poder para os seus discípulos para expulsarem demônios em nome de Jesus. Jesus, quando ressuscitou, lhe disse, em meu nome expulsarão os demônios. Nós só podemos expulsar demônios sob a autoridade de Cristo, não sob nossa autoridade. Ele nos deu autoridade, mas é com o poder de Cristo, na autoridade dele. Quem invoca uma força maior para expulsar demônios são as pessoas que receberam esta autoridade, a autoridade de Cristo. A história contada por essas duas seitas, Adventista e TJ, que Jesus é Miguel, é conversa mole. Tanto o Adventismo quanto as TJs é uma furada. Você que é de uma dessas seitas, você entrou num barco furado. Você está sendo enganado. Saia disso enquanto há tempo. A verdade é muito maior, são muitas coisas, né? Até mesmo sobre esse tema aqui. Mas está de bom tamanho. Esse tamanho aqui é um vídeo compactado, né? Se ficou alguma dúvida, pergunte aí embaixo que eu respondo na medida do possível. Obrigado. Se inscreva, clique em gostei se gostou e até o próximo.